turminha, tudo bem? Vocês assistiram o primeiro vídeo do Proeva? Gostaram? Lembraram de separar aquele livro para a nossa campanha? Hoje vamos compreender um pouco mais sobre a água e a sua importância, e também veremos como acontece o ciclo da água. A água, lá na nascente do rio, ela é uma substância incolor, inodora e insípida. O que isso significa? Que ela não tem cor, não tem cheiro e não possui sabor. Porém, é preciso lembrar que durante sua trajetória no rio, a água vai sofrendo modificações. Se pensarmos em nossos rios, temos que lembrar que muitos deles estão poluídos. E esses materiais e produtos químicos que poluem o nosso rio alteram a nossa água. Para isso que existe o SAMAI. Quando o SAMAI faz o tratamento da água que vai para as nossas casas, ele submete a água a um processo que retira toda a sujeira e poluição existente nela e a transforma em água potável. A água potável é a água de qualidade suficiente para o consumo humano, tanto para se beber como para preparar alimentos. E onde podemos encontrar a água no nosso dia a dia? Ah, sim! Vocês devem ter pensado na torneira lá de casa. Isso mesmo! Lá é o lugar onde mais vemos a água. Porém, vocês já se perguntaram de onde ela vem? Essa água que o SAMAI faz o tratamento e manda para as nossas casas, ela vem do rio. Aqui em Jaraguá, nós temos dois importantes rios que o SAMAI capta água para o nosso consumo. Um é o rio Jaraguá e o outro é o rio Itapocu. Mas não é só no rio que encontramos a água. Nós encontramos também nos mares, lagos, oceanos, geleiras, aquíferos. Lembram desse vídeo que assistimos no encontro passado? Estima-se que 97,5% da água existente no mundo é salgada e não é adequada para consumo. Dos 2,5% de água doce, a maior parte, 69%, é de difícil acesso e está concentrada nas geleiras. 30% são águas subterrâneas e 1% encontra-se nos rios. Vou fazer uma demonstração bem interessante para vocês entenderem melhor. Vamos imaginar que toda a água do planeta está nessa garrafa PET de 2 litros. Águas dos oceanos, das geleiras, rios, lagos e aquíferos. Vocês lembram que lá no vídeo mostrou que somente 2,5% da água do planeta é doce? É como se eu tirasse somente um pouquinho de água dessa garrafa. A água que está nesse copinho representa 2,5%. Dessa quantidade, somente um pouquinho está disponível para consumo. É como se fosse 0,3% de toda a água do planeta. Sabiam que encontramos a água nas frutas também? A melancia, o tomate, o morango são exemplos de frutas muito ricas em água. E o nosso corpo? O corpo humano também é composto por água. Mais ou menos 70% do nosso corpo é água. Já sabemos que o ser humano precisa de água para viver. Porém, que ela é a nossa principal fonte de vida, vocês sabiam? Há estudos que dizem que nós, seres humanos, podemos ficar até 1 mês sem comer. Porém, só conseguimos ficar de 3 a 5 dias sem beber água. Porque se ficarmos mais tempo sem água, podemos morrer. Vimos então de onde vem a água, onde podemos encontrá-la e que sem ela o nosso corpo não viveria. Vamos agora lembrar onde ela é utilizada. Em nossas casas, por exemplo, podemos usá-la para lavar roupa, tomar banho, escovar os dentes, lavar louça, lavar calçada, fazer comida, regar as plantas, dar de beber aos animais de estimação. Na agricultura, serve para irrigar as plantações. Nas hidrelétricas, serve para gerar energia que abastece residências e empresas. Já nas indústrias, serve em quase todo o processo de produção. No lazer, serve para encher piscinas, em parques aquáticos e em outras formas de entretenimento. Mas a água não é encontrada só na forma líquida. Nós podemos encontrar a água em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. Sempre que falamos no estado sólido, lembramos do gelo, mas podemos encontrar a água no estado sólido também em geleiras ou na neve, por exemplo.
Já o estado líquido é o que chamamos de estado natural da água, pois ela está presente no nosso dia a dia. É exatamente a água que bebemos, lavamos roupa, como explicamos agora há pouco. O estado gasoso é o que menos percebemos na natureza, pois a água está na forma de vapor. Sabe aquele dia que abre o sol depois de alguns dias de chuva? Como o solo está muito molhado, o calor do sol logo esquenta. Conseguimos ver aquela fumacinha subindo. Pois é, ali a água está no estado gasoso. Podemos vê-la também na neblina, em dias mais frios. Vale lembrar que a mudança dos estados físicos da água acontece porque a água aumenta ou diminui sua temperatura. Vamos fazer uma experiência? Para conseguir visualizar melhor os estados físicos da água e como ela passa de um estado para o outro, vamos mostrar na prática o que acontece. Aqui temos o copo com água. Como vimos, ela está no estado líquido. Dissemos que para que a água mude de estado é necessária uma variação na temperatura. Então vamos pegar a água, colocar nesse recipiente e aquecê-la, ou seja, aumentar sua temperatura. Vejam só, a temperatura da água já está em 30 graus. O que será que irá acontecer? Opa! Estou vendo uma fumaça. Ah, a água virou vapor. E agora, qual é a temperatura da água? Pode ver que ela aumentou muito mais. Então, realmente podemos concluir que quando a água aumenta a sua temperatura, ela tende a sair do estado líquido e ir para o estado gasoso. Por exemplo, se eu pôr ela no congelador da minha geladeira. Exatamente, ela vira gelo. Vejam aqui. E a sua temperatura? Ah, sua temperatura está menor do que no estado líquido. Logo, se a água diminui a temperatura, ela tende a sair do estado líquido para o estado sólido. Depois do que vocês aprenderam aqui, vocês conseguem dizer onde está cada um dos estados físicos da água nesse cartaz? Vou dar um tempinho para vocês acharem. Isso mesmo, o estado líquido está representado pela chuva, o gasoso pelas faixinhas que representam o vapor e a neve nos mostra o estado sólido. Parabéns para quem acertou! Como vimos anteriormente, podemos encontrar a água em diferentes lugares e em 3 estados. Mas espera aí, acabamos de ver os estados físicos na natureza. Mas lá não tem ninguém para ficar aquecendo a água. Agora chegou a hora de ver como acontece o ciclo da água. Dissemos lá no começo que a água nasce no rio, não foi? Então, o sol aquece a água dos rios e dos mares, que sobem em forma de vapor, por meio da vaporização, e chegam até a atmosfera. Lá em cima, elas se juntam e formam as nuvens. Ao atingir altitudes elevadas ou encontrar massas de ar frio, o vapor se transforma novamente em gotículas de água. Como essas gotículas são pesadas, elas não conseguem se sustentar no ar e assim elas caem em forma de chuva, que caem no solo, infiltram até os lençóis freáticos e vão para o rio novamente. E aí começa o ciclo novamente. Pode acontecer lá na atmosfera que a mudança de temperatura seja muito brusca. Então a chuva cai em forma de gelo, como vemos na chuva de granizo ou até mesmo na neve. Uma das formas que nós podemos ver o ciclo da água é em um terrário. O terrário é a natureza, só que representada por uma pequena parte dela. No terrário podemos encontrar as camadas, que são como se fossem as camadas do solo, cada uma com a sua função. Para que aconteça o ciclo da água no terrário, é importante que o recipiente esteja bem fechado, para que o vapor não saia. O ciclo da água acontece da seguinte forma: a água penetra pela raiz e é liberada por meio das folhas, pela evaporação.
Como o espaço não é suficiente para absorver todo o vapor que fica nas paredes e no teto do recipiente, quando a umidade chega a um ponto em que a terra já não consegue absorver a água, ocorre uma espécie de chuva que devolve a água para o solo. Isso vai acontecendo sempre, formando um ciclo. O que acabamos de ver é o ciclo da água da natureza. Mas como nós retiramos a água do rio para a nossa sobrevivência, acabamos interferindo nesse ciclo. Vale lembrar que o ciclo na natureza acontece ao mesmo tempo em que o ciclo com a interferência do ser humano acontece também. Só que esse segundo é um pouco diferente. O SAMAI capta a água do rio e leva até uma ETA, estação de tratamento de água. Lá os técnicos retiram toda a sujeira e impureza da água. Depois disso, a água que já está tratada é encaminhada para os reservatórios do SAMAI, onde fica até ir para a casa dos moradores da nossa cidade. O caminho para que essa água chegue nos reservatórios e nas casas é construído por tubulações, que são chamadas de redes. Quando a água chega nas casas, ela também é armazenada em um reservatório, que é conhecido como caixa d'água. Lá, a água fica para que possa ser utilizada. Depois que os moradores utilizam a água, nas descargas dos banheiros, chuveiros, pias e tanques, ela vai para o esgoto. A rede de esgoto também são tubulações que levam essa água que já foi utilizada para uma ETE, Estação de Tratamento de Esgoto. Lá o SAMAI trata esse esgoto por meio de processo físico-químico. Assim, o SAMAI remove toda aquela sujeira da água e a devolve para o rio bem limpinha. E assim, pode-se começar o ciclo novamente. Nossa, esse processo não é tão simples assim, não é mesmo? No final do Proeva, vocês podem ver como o SAMAI faz esse tratamento de água aqui em Jaraguá do Sul, pois irão fazer a visita na estação de tratamento de água. Quanta informação nova no nosso encontro de hoje, não é mesmo? No próximo encontro, traremos mais novidades. Espero por vocês!